Tudo bem com vocês? Estou passando aqui para a gente dar um bate-papo aí nessa curta videoaula aí sobre a disciplina aí de introdução ao agronegócio, né? Um setor tão importante aí para a nossa região e para o nosso país. Pessoal, vou me apresentar primeiro. Quem não me conhece, sou Everson Massucato, sou engenheiro agrônomo, sou instrutor do Senar, né? Na parte de cursos de FPR. Sou colega de vocês de curso, eu sou da primeira turma de São Francisco do Guaporé, né, do Polo de São Francisco, né, me formei em 2019 e hoje estou aqui como tutor mediador presencial de vocês para ajudar vocês a encarar esse desafio aí do agronegócio. Pessoal, a gente conversando um pouquinho, vai ser um breve bate-papo, porque a nossa aula principal está marcada para o dia 1º do 7, onde a gente vai ter uma videoconferência aí com 2 horas de gravação, para a gente conversar, trocar ideias, né, tirar dúvidas sobre a avaliação que vai ter no dia 2. Então assim, vai ser bem bacana. Hoje mesmo é só para dar uma relembrada em vocês aí de como que é o agronegócio brasileiro e que vocês vão encontrar pela frente aí no agronegócio brasileiro. Beleza, pessoal? Referente ao agronegócio brasileiro, né, ele é um sistema agropecuário que nos últimos anos ele se tornou muito conhecido, principalmente nas grandes mídias, né, começaram a divulgar bem o agronegócio, né, brasileiro, e também pela valorização de outros países, começaram a enxergar o Brasil como um dos principais produtores de alimento. Então, outros países começaram a investir e a comprar mais produtos brasileiros. Então, isso alavancou o setor do agronegócio brasileiro, que até então era considerado antigamente como fazendeiros e pequenos produtores rurais, ou agricultura familiar, né, como a gente gosta de chamar os pequenos produtores aí. Então, era basicamente isso que era o agronegócio brasileiro. Só que hoje ele já se tornou um negócio empresarial. Então, desde o grande até o pequeno, todos estão sendo tratados com a mesma característica aí, né? Que é de ser empreendedor rural. Ele tem uma empresa na sua propriedade rural. E é isso que vocês vão aprender durante o curso, nesses 2 anos aí, de técnicos em agronegócio. Vocês vão aprender a gerenciar as propriedades rurais como se fossem empresas. Vocês vão transformar aquele produtor de leite em um empresário de leite. Então ele vai começar a gerenciar a propriedade dele como se fosse uma empresa. E é vocês que vão fazer esse intermédio. É vocês que vão estar lá no dia a dia, no campo, conversando com o produtor, trocando ideias. Beleza, pessoal? Lembrando aí que qualquer dúvida que surgir durante o caminhar aí da nossa aula, né, de introdução ao agronegócio, deixei lá no AVA, no mural de avisos, o meu WhatsApp, meu e-mail, né, para vocês estarem enviando perguntas, onde eu posso estar ajudando vocês a responder, né? Então eu vou estar à disposição nesses dias aí até o dia 2, tirando dúvidas de vocês que surgirem durante o ensino aí de vocês, né, enquanto vocês estiverem estudando a disciplina. Então, que nem eu estava falando, né, o grande potencial que a gente tem de produzir alimentos no Brasil começou a ser visto, e isso muda muita coisa. Então, assim, a gente começou a exportar muito mais commodities, como soja, açúcar, o leite, o frango, a carne bovina. Então, assim, a gente começou a ser um país exportador. E a gente antigamente era como um país importador, a gente importava a maioria das produções, hoje a gente exporta. Então, assim, hoje a gente já tem um superávit positivo no setor do agronegócio. Então, o PIB brasileiro hoje sempre fecha positivo quando se fala do agronegócio. Então, assim, é um setor da economia brasileira que vai estar em grande expansão e não vai parar tão cedo. Então hoje a gente exporta a soja, a gente exporta o óleo da soja, a gente exporta o milho, o café, a carne, principalmente Rondônia aí é um dos estados mais vistos para exportação de carne bovina, pela forma que a gente cria os nossos animais, né, que é em pasto, né? Então, assim, são uma carne de melhor qualidade, uma carne assim mais saborosa, né? Então os outros países já estão vendo
já estão fechando negócios com o estado de Rondônia, com os frigoríficos do estado de Rondônia. O nosso café mesmo, ele é praticamente quase todo exportado, o de excelente qualidade. Ele vai para países como a Europa, os Estados Unidos. E a gente hoje tem produtos naturais também que estão sendo muito exportados, que é o guaraná e o açaí. Então são dois produtos que estão em grande exportação, né? E são produtos de extrativismo. Então, para vocês verem, não é só a agricultura, a lavoura, a pecuária que participa do agronegócio. A parte sustentável de extrativismo também hoje está ligada ao agronegócio brasileiro. Então, assim, muitos países hoje usam o guaraná e o açaí como fonte energética, fonte vitamínica. Então, assim, de vitaminas, né? Então, está tendo essa exportação desses produtos. A castanha do Brasil também é um produto que é altamente exportado para outros países, né? Caiu no gosto mundial aí da culinária, as coisas. Então, assim, são produtos de extrativismo que se tornaram produtos do setor do agronegócio brasileiro. Pessoal, então, como a gente fala, o agronegócio brasileiro ele não é focado somente naquelas fazendas grandes. Aquele cara que tem 1.000 hectares, 2.000 hectares, tem silo, tem armazém, tem maquinários, tem colheitadeira, isso, aquilo. O agronegócio também é aquele agricultor pequenininho, aquele que produz tomate, que produz ali seu café, que tem suas vaquinhas leiteiras. Ele também faz parte do setor do agronegócio. Então, assim, quando a gente falar em agronegócio, não é somente pensando nas grandes propriedades, nos grandes indústrias, porque até a agroindústria familiar, produtora de polpa, de frutas, de iogurte ou de leite in natura ou pasteurizado, ela está dentro da cadeia do agronegócio. Então vocês perceberam que o agronegócio não é coisa de gente rica, de gente grande, mas sim também do pequeno produtor, e é neles que vocês vão ter que focar em ajudar a crescer, em ajudar a transformar a propriedade deles em uma empresa, tornar a propriedade deles, a propriedades rurais deles rentável, aquela propriedade que a pessoa, o produtor rural, ela tem orgulho de falar, é minha empresa. Então ela tem que deixar de ser apenas uma propriedade para lazer e passar a ser produtiva, se tornar empresa daquela pessoa, daquela família. E como eu disse, o papel de fazer isso é vocês como técnicos em agronegócio no futuro. E é um setor que nem eu falo, está crescendo muito e vai dar muito futuro para muita gente aí. Depende muito de vocês estudarem e correrem atrás, né? Enfrentar os desafios do dia a dia que vocês vão ter, não é poucos. Como colega de vocês, eu venho aqui falar, não são poucos os desafios, são muitos os desafios que vocês vão encontrar. Resistência dos produtores rurais em fazer mudança, resistência a eles a passarem informação para vocês sobre como que é o desenvolvimento da propriedade deles, quanto que eles faturam nessa propriedade, resistência em aceitar as ideias que vocês vão trazer. Então tudo que vocês vão ter que fazer é o quê? Fazer um feedback, conversar com o produtor, ver o que ele desenvolveu até hoje, o que você vai conseguir mudar na propriedade dele, o que os dois juntos vão conseguir fazer de mudança na propriedade dele, até ele começar a criar confiança em você como técnico em agronegócio. Então, assim, no momento que você conseguiu a confiança do produtor rural, você mostrou que aquela sua ideia, aquela atividade que você quer implantar naquela propriedade é viável, é rentável, daquele momento em diante o produtor vai te tratar como um membro da família. Então ele vai aceitar todas as suas ideias, todos os seus pontos de vista. E você ao mesmo tempo vai ter que aceitar as ideias dele e os pontos de vista dele da família, para que vocês possam trabalhar em comunidade, possam trabalhar juntos, para que aquela atividade que o produtor está desenvolvendo possa ser rentável e lucrativa e que mantenham ele na propriedade e a família dele na propriedade, porque o que nós mais estamos tendo hoje é o êxodo rural, principalmente dos filhos dos produtores rurais. As propriedades rurais de Rondônia estão ficando velhas, não é de idade, é de pessoas velhas, porque os mais novos eles vão para a cidade procurar outras fontes de renda, enquanto que quem está ficando na zona rural é somente aquelas pessoas mais idosas que não têm chance de conseguir um emprego na cidade.
Então, isso a gente precisa mudar esse cenário, precisamos inverter, a gente precisa trazer os jovens novamente para dentro das propriedades e mostrar que aquela propriedade dele, bem desenvolvida, bem gerenciada, com todas as anotações, as anotações necessárias que precisam ser feitas, aquela propriedade dele é muito mais rentável do que ele vir morar na cidade. Então é isso que você como técnico vai ter que mostrar para aquela família ou para aquele produtor rural, que como que a propriedade dele vai dar muito mais renda e muito mais conforto para a família do que ele vir morar na cidade. Pessoal, lembrando que o nosso agronegócio brasileiro ele não está focado exclusivamente em soja, milho, álcool, que aparece mais no balanço comercial. A gente tem também as frutas, laranjas, e a gente sabe que Rondônia tem um grande potencial para a produção de frutas, para a produção de hortaliças. Então ele é um estado que futuramente vai ser um estado que vai estar bem localizado, conforme as rodovias de Pacífico forem sendo finalizadas, as ferrovias que tem proposta aí que irão passar por dentro de Rondônia. Então a gente vai estar no centro do setor do agronegócio. Então Rondônia vai ser um estado que vai trazer muita economia para os produtores rurais. Então assim, você tem que estar preparado para atender esses produtores rurais. Não somente, como eu falo, nas lavouras, mas na agricultura familiar, nas hortaliças, na fruticultura, em todos os setores, porque são eles que geram a renda para a maioria dos municípios e maioria dos estados. Beleza, pessoal? A gente não pode esquecer que quando a gente fala em agronegócio, a gente não pode pensar junto com a destruição, que nem ocorre muito nas mídias sociais falarem que o agronegócio aumenta, o setor do agronegócio aumenta a destruição. Isso a gente tem que parar de pensar nessa forma, porque hoje existem várias tecnologias que ajudam a produzir em áreas que já eram degradadas. Então não tem a necessidade de destruir mais florestas, não tem a necessidade de aumentar áreas agrícolas, porque o que a gente já tem aberto no Brasil dá para produzir para alimentar o mundo inteiro. Então assim, o que basta é desenvolver técnicas de produção em cima dessas áreas. Então o que basta é você fazer o quê? Uma análise de solo, ver uma recomendação correta, ver um manejo adequado dessa propriedade para você trabalhar de uma forma sustentável. Nem hoje já existe o ELPF, né, que é a interação lavoura, pecuária, floresta. Então você já consegue produzir a lavoura, você consegue produzir a pecuária, o gado, e você consegue fazer uma floresta, utilizando aí, vamos dizer, eucalipto, que futuramente você pode usar na sua propriedade como produção de palanque. Então, pessoal, tem que começar a ver as propriedades como uma empresa e gerar essa renda dentro dela. Então você consegue o quê? Fazer uma lavoura, interagindo com uma pecuária, interagindo com uma floresta. E todas elas vão te beneficiar em lucro no final. Não é porque fala assim, vou plantar floresta em minha propriedade que eu vou perder a área agricultável. Não, você vai estar ganhando área, porque você vai conseguir ter uma pastagem de melhor qualidade, vai ter sombreamento para os seus animais, onde você vai dar o conforto térmico ali para eles durante os momentos de dias mais quentes. Você vai ter o eucalipto para produzir o seu palanque, a sua cerca. Então assim, a madeira que você vai precisar para queimar dentro talvez aí de uma fornalha, alguma coisa que você tenha na sua propriedade, talvez um secador de café. Muitas propriedades hoje estão trabalhando com secador de café. A gente sabe que está difícil conseguir madeira para secador de café. Então o plantio de eucalipto ou outras essências florestais é uma fonte de renda que você pode ter dentro da propriedade. Você pode estar lá interagindo ela com uma pecuária, com uma lavoura, com alguma outra atividade. Então a gente tem que começar a ter essa visão, essa noção de utilizar espaço, aumentar a produção em pouco espaço. Então hoje já existem técnicas, hoje a Embrapa, muitas empresas já estão atuando nesse setor de melhoria da qualidade. Então assim, para você aumentar a sua produção sem precisar destruir o meio ambiente. Beleza, pessoal? Outro setor importante que a gente não pode deixar passar
é a questão das regularizações ambientais. Então, você como técnico em agronegócio, você vai ter que orientar os seus produtores a sempre estarem regularizados ambientalmente. Então, tá com o CAR correto, se for preciso fazer um PRAD, que é a aptidão da propriedade para recuperação de áreas degradadas, né? Então, assim, você precisa estar junto com o seu produtor rural, engajado nas questões das leis ambientais, se ele está preservando das APP, se ele está preservando, se ele está deixando a área de reserva legal do imóvel, como que ele está atuando, aonde está indo os dejetos, talvez da suinocultura dele, ou da avicultura dele, ou da bovinocultura leiteira dele, se esses dejetos estão indo direto para o rio, se estão indo para uma fossa séptica, como é que ele está trabalhando em cima dessa propriedade. E isso é um papel fundamental técnico do agronegócio, trabalhar a propriedade de forma sustentável. Então hoje muitos produtores rurais estão usando o que? Quem tem a suinocultura utiliza as fossas sépticas para fazer o biodigestor, biogás. E esse biogás retorna para a propriedade através de gás para a cozinha, através de energia elétrica dos geradores. Então hoje já existem várias formas de preservar o meio ambiente utilizando resíduos que não eram mais, como posso dizer assim, eram descartados no meio ambiente. Então hoje se consegue utilizar esse material de uma forma sustentável em cima da propriedade. Então, voltando a falar dos desafios, a gente precisa saber que a gente tem que estar sempre atento nesse setor do agronegócio, porque ele sempre está em evolução. Então, hoje já existe agricultura de precisão, já existe monitoramento de produtividade, gerenciamento da propriedade. Então, esses são desafios que vocês, como técnicos, vão encontrar no seu dia a dia. E vocês precisam estar engajados, vocês precisam estar atentos a essas mudanças que ocorrem muito rápido. Então, se vocês ficarem, vamos dizer, parados no tempo, vocês vão perder mercado. E esse mercado, ele muda muito rápido. E ele, de hoje para amanhã, ele pode te definir uma posição lá na frente, se você vai ganhar dinheiro ou se você não vai ganhar dinheiro. Então, pessoal, não deixe de estudar, não deixe de correr atrás aí da atividade de vocês, beleza? Pessoal, só passando para lembrar também que eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, que é o que? Eu quero que num grupo aí de 4 a 5 pessoas façam um levantamento das atividades desenvolvidas no seu município, no polo onde você está estudando, município polo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar em contato aí com a Emater, ou com o Idaron, ou com a Secretaria de Agricultura, e vão trazer informações sobre os setores produtivos do seu município. Então, tipo assim, pecuária, quantas cabeças de gado hoje a gente tem nesse município? Quantos hectares são destinados à lavoura de soja? Quantos hectares são destinados à lavoura de café? Quantas propriedades tem a produção leiteira? Então, assim, investiguem esses dados e vocês vão fazer um relatório de 4 a 5 alunos, né, por grupo, e vão encaminhar no meu e-mail até o dia 1/7, que é o dia da nossa videoconferência. Essa atividade ela vai valer ponto extra na avaliação final de vocês. Então, eu vou utilizar essa atividade como avaliação, como pontuação na avaliação final de vocês. Beleza, pessoal? Eu fico aguardando vocês.